o Neymar não é mais feliz do que quem ganha 31 mil reais por mês? A resposta, segundo a ciência, é não. Se você ganha 31 mil reais por mês, você é tão feliz quanto o Neymar. Claro que existe formas diferentes de ganhar, de se gastar o dinheiro, a gente vai entrar nesse assunto, né? Que você acabou de perguntar como que eu uso o meu dinheiro para converter em felicidade. Vou responder isso. Mas antes disso, é entender que, analisando friamente do aspecto de renda, não tem diferença entre a pessoa que ganha 31 mil, diferença científica, né? No impacto da felicidade percebida versus o Neymar. E a gente nem precisa ir muito longe, viu, Val? Porque assim, se você pega, por exemplo, uma família típica dos anos 40, da década de 40, né? Tá. E você entende como que essa família típica vivia, qual que era a qualidade de vida da época dessa família típica da década de 40. E compara com uma família hoje, típica hoje, quem você acha que tem mais qualidade de vida em relação à família da década de 40 ou a de hoje? Quem tem mais acesso à qualidade de vida? Eu acho que é de hoje. Tem acesso à internet, tem acesso a alimentos melhores, talvez, mais rápidos. Você pega, tá com fome, você pega o iFood lá, tá na sua casa, né? Você tem uma praticidade de ir e vir, ou seja, enfim, 1940 e hoje, energia elétrica em tudo quanto é lugar, saneamento básico. Perfeito, até falando em segurança, seja acesso às coisas. Olha, na década de 40, 2/3 dos lares, do lar típico americano, tinha acesso a banho quente. Na década de 40. Ou seja, 33% dos lares não tinham banho quente na década de 40. Nossa. Então, eu não tô falando de micro-ondas, eu não tô falando de internet, tô falando de banho quente, que é uma coisa um nível muito mais básico, né? Agora, na década de 40, provavelmente o que você ouvia de uma família era o seguinte: pô, eu queria muito ter uma televisão, né? Que era uma coisa mais nova, uma novidade maior para as famílias. E as famílias, quando muito tinham uma televisão, que era o evento da casa, né? A família se reunia para ficar em frente à televisão assistindo. Hoje em dia, a frase mudou para eu queria muito ter essa televisão, né? Você não ouve mais alguém falando, quer dizer, depende do nível de renda de cada um, mas é muito mais raro você ouvir a frase, eu queria muito ter uma televisão. Hoje você ouve, eu queria muito ter essa televisão, que é um modelo específico, uma tecnologia específica, né? Então, se a gente pegar a família de hoje e a família típica da década de 40, a família típica de hoje tem minimamente o dobro de coisas eletrônicos, eletrodomésticos do que uma família típica dos anos 40 tinha. Mas por que hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, antidepressivos são receitados 400 vezes mais do que 20 anos atrás? 400 vezes. Se a gente tem mais qualidade de vida hoje, uma família típica tem muito mais, minimamente o dobro, de acesso a coisas de qualidade de vida do que na década de 40, por que antidepressivos são receitados 400 vezes mais do que 20 anos atrás? Alguma coisa estranha tem aí. E vai além, né? A Laurie Santos revelou no estudo dela também que quando eles mensuraram o nível de felicidade de 0 a 10 de uma família típica da década de 40, essa média ficou em 7,5, tá? O nível de felicidade que eles tinham com a vida que 40, eles levavam na década de 40. Tá. 2015, eles refizeram esse estudo e a média de felicidade foi de 7,2. Diminuiu um pouquinho, sendo que hoje a gente minimamente tem o dobro de coisas muito mais que uma família da década de 40 tinha. Então, a gente está errando em algum lugar aí, né? E uma parte disso, já entrando agora respondendo a tua pergunta, tem a ver com como a gente gasta o nosso dinheiro. Perfeito. Tá? E aí, agora a gente entra num tema interessante, porque a gente, só para fazer um parênteses aqui, a gente tem um aspecto muito importante dentro do Overclub, que a gente tem como crença, como valor, e que levantou uma questão muito importante na forma como a gente trabalha, né, com os nossos clientes, e que levantou todo um novo braço, né, dentro do nosso modelo de trabalho que a gente se propõe a atacar com base nessa informação, né? Qual que informação é? Muitas famílias se preocupam e a gente sempre espera que as pessoas que estejam assistindo a gente não se enquadrem nessa característica de famílias que se preocupam com o dinheiro como um fim em si. Perfeito. E não como um meio. Né? Então, esse é um dos problemas, que já respondendo a tua pergunta, né? Quem se preocupa com dinheiro como um fim em si e não como um meio, já está errado
para começo de conversa. E, ou seja, deixa eu fazer um parênteses para o pessoal talvez entender. O quem está falando de dinheiro como um fim é aquela pessoa que olha talvez lá para os seus investimentos, olha para o número e ele começa a medir a percepção de felicidade com relação à variação positiva desse número. Então, se no final do ano tem um número maior, tá feliz. Se tem um número igual ou menor, tá ruim. É isso. E aí a felicidade fica atrelada, lastreada em um aumento de patrimônio. Perfeito. Que não necessariamente se traduz em aumento de felicidade. Perfeito. Tá. É o que a gente chama de colecionar dinheiro, né? Então, essas pessoas que se preocupam em colecionar dinheiro, qual o nível de felicidade que essas pessoas vão alcançar se cientificamente existe uma correlação muito baixa entre renda e satisfação com a vida que você leva, né? Perfeito. Então, errado. Então, se você é uma pessoa que se preocupa assim, eu não estou falando que isso não é correto, tá? Se preocupar com as suas gerações futuras. Então, você é um patriarca ou uma matriarca hoje que tem lá a sua vida, a sua família, e você tem seus filhos, e você construiu um patrimônio ao longo da sua vida, que você tem vontade de perpetuar para que seus filhos tenham uma boa condição de vida, para que eles vivam bem. Tá super certo esse ponto de vida, não existe nada errado nisso. Existe um erro quando as famílias se preocupam só com isso. Entendi. Então, eu quero que meus filhos tenham uma boa vida. Legal, e você? A gente costuma dizer, né, que dentro do Overclub, que a gente não quer ter os clientes mais ricos do cemitério. Justamente por isso, a gente se preocupa com a jornada desse patriarca ou dessa matriarca ao longo desse processo, sim, importante, de sucessão e de cuidar das gerações futuras. Então, é ter um olhar para você e para sua vida também. E não só pelo outro lado, né? Então, esse é o erro número 1, tá? Que as pessoas cometem, podem cair nessa armadilha, que é olhar para o dinheiro como um fim em si. O dinheiro, ele vai servir um propósito. Quando você morreu, foi para o cemitério, você não vai levar o teu dinheiro. Né? O que você vai levar daqui quando você sair, você não vai levar nada material, o que você vai levar daqui é a sua vida, o seu legado, a sua jornada, as suas histórias, as suas memórias. Isso vai com você, morre com você, e é isso que importa. E é isso que a gente devia se preocupar com colecionar, né? Perfeito. E aí parte disso vem também na segunda parte da resposta, que é como que a gente usa então o nosso dinheiro de uma forma para a gente colecionar mais essas histórias, memórias, coisas que a gente consegue levar para a gente. Porque eu acho interessante a gente deixar bem claro que é o seguinte: o dinheiro sim é muito importante. Então, não é que a gente está falando que o dinheiro não é importante. Verdade, ótimo. A gente está falando que não necessariamente, se você tem mais dinheiro, você é mais feliz, mas é importante a gente saber se há alguma maneira de utilizar o dinheiro de uma maneira que te proporcione um maior nível de felicidade. Porque eu acredito que se você fizer isso de uma maneira mais eficiente, talvez você consiga. E você já entrou até em alguns uns pontos. Trabalhar numa sucessão, trabalhar no agora, você viver agora, e isso significa gastar dinheiro agora, porque quando nós estamos fazendo um planejamento patrimonial, é importante acumular, rentabilizar e gastar. Isso, né? Exatamente. E, obviamente, preservando para as próximas gerações. Perfeito. Mas se a gente não está na parte de gastar, só na parte de rentabilizar, tem alguma coisa errada. Perfeito. E acho que é nessa parte de gastar que a gente precisaria entender um pouco melhor o que a ciência diz. Ou seja, tem alguma maneira de nós gastarmos o dinheiro de uma maneira que aumente a nossa felicidade? Tem. Perfeito, Val. E aí a gente vai também embasar com ciência, tá? Essa questão. A verdade é a seguinte, as famílias procuram a gente porque elas não confiam na própria intuição delas para cuidar do patrimônio que elas acumularam. Elas têm lá uma grana que elas precisam preservar, em primeiro lugar. Perfeito. E depois, em segundo ponto, aumentar esse patrimônio. E elas não confiam na própria capacidade de fazer isso, então elas procuram profissionais. Por isso que existe uma indústria inteira de mercado financeiro para cuidar de patrimônio. Porque as pessoas sabem, elas reconhecem que elas não são capazes de tomar boas decisões quando o assunto é esse. Então, elas delegam isso para profissionais, tá? Perfeito. Só que se a felicidade humana é tão complexa quanto o mercado financeiro, por que a gente deveria confiar na nossa capacidade também de tomar boas decisões com relação a gastar dinheiro,
se a gente não sabe direito o que traz felicidade pra gente, porque a felicidade humana é complexa. 50 anos de pesquisas da psicologia provam e mostram por A mais B de que a gente toma decisões com base emocional, na esmagadora maioria das vezes. Não é racional a nossa decisão. Perfeito. Então, se a gente também usa o nosso padrão de consumo e os nossos gastos, eles estão muito relacionados, muitas vezes, a aspectos emocionais e não racionais, por que a gente deve confiar na nossa própria intuição? Isso é comparável a você querer fazer uma cirurgia cardíaca em você mesmo. Né? Você pode ter uma ideia do que deve ser feito ali, mas ainda assim você precisa de um profissional para fazer isso. Você não vai fazer isso. E aí eu tenho um livro que é o cirurgião, tá? Ele se propõe a ser o cirurgião disso, que é o Happy Money. E aí a gente vai embasar isso aqui em ciência. Então esse livro da Elizabeth Dunn, que é uma psicóloga canadense, ele se propõe a te dar essas respostas em que sentido? Como você pode usar o seu dinheiro para fazer coisas que vão promover mais a sua felicidade de um jeito que você não acha que vai. Porque a gente tem concepções erradas sobre a forma como a gente acha que dinheiro traz felicidade. E ela escreveu esse livro justamente para mostrar que não é bem por aí. Mostra de novo esse livro, Claro, por favor. É o Happy Money. Happy Money. Tem tudo a ver com o tema, né? Exatamente. Quer dizer, como você extrair mais felicidade do seu dinheiro. Tá? Lá. Então, como gastar de uma forma que vai promover mais a sua felicidade.